Está bem, eu posso ir para o passado, mas eu preciso voltar para cá antes que o café esfrie. Não faço a mínima ideia de quanto tempo um café quente leva para esfriar, mas não é algo que demora muito. É pelo menos o tempo que eu vou levar para tomá-lo, mesmo que o gosto seja horrível. Esse é apenas um trecho de Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio da segunda temporada de No Canto, um projeto que está sendo colocado em prática pela J2R, e desde já eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E como já é de praxe aqui no nosso projeto, nós estamos trazendo pessoas que têm histórias para contar, porque a sua história importa muito. E a do Josimar Sequim, com certeza, ela importa. Josimar Sequim é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Tapejara e também da região, o STIA, e ele aceitou o nosso convite depois de alguns anos aí negociando para trazê-lo. Agora, definitivamente está aqui. Seja muito bem-vindo ao No Canto. Obrigado, Jota. A oportunidade de estar aqui com vocês é muito gratificante para mim também. Né? Como tu falava, Jota, foi realmente, foi dias aí a gente tentando se ajustar às agendas, realmente. E é importante estar aqui com vocês, da gente poder contar a história, né, Jota? A história aí desde o interior, né, até a cidade. E é interessante porque você gosta de bater papo. Então, como eu também gosto de bater papo, ficou perfeito. A gente vai conseguir conversar bastante aqui sobre você, sobre a tua história, sobre a tua jornada. Como é que tudo começou, hein? De onde você vem? Eu nasci, na verdade, no hospital, vamos dizer assim, né? Que bom. Que bom que a minha mãe conseguiu dar luz no hospital de Lagoa Vermelha. Então, nos meus documentos, eu tô como natural de Lagoa Vermelha, mas eu sou de Caseiros, uma cidadezinha pequena, de 3.500 habitantes, do ladinho aqui, né? De Santa Cecília, faz divisa com Santa Cecília. E eu, desde a minha infância, trabalhei no meio rural, né? Na roça. Então, eu ainda peguei a época do arado de boi, Jota. É mesmo, é? Então, meu pai tinha uma junta de boi que eu não esqueço, o Fumácio Barroso, né? Uma junta de boi. E eu tive, assim, eu diria hoje, a satisfação de poder arar com o boi. Com certeza. Né? Com certeza. Meu pai ainda possui a carroça. A velha carroça está lá debaixo do porão do nosso sítio, né? Do pai lá, onde a gente trabalhou muito, muito realmente. Nós viemos de uma família bem humilde, uma família de trabalhadores rurais, a gente diria assim. Hoje se fala muito no agronegócio, né? Mas a gente diria que na minha época, na época dos meus irmãos, nós somos em 3, mais 2 irmãos, nós trabalhamos na roça, quebrar milho na mão, né? Depois ainda, para quem conhece os mais antigos aqui que vão ver a nossa entrevista, vão lembrar que depois da gente encher a carroça de milho, né, que como se dizia, se plantava de espingarda e se colhia de laço, né? Nós realmente fazíamos esse trabalho. Você colocava as abóboras em cima do milho. Por isso também, às vezes, o ditado que as abóboras se ajustam. Ah, é por causa disso? Claro, você coloca o milho em cima, você enche de milho a carroça, e tu coloca as abóboras em cima. Então, as abóboras, conforme vai ajeitando a carroça, vai vindo na estrada, vai se ajeitando as abóboras. Que legal. Então, a gente trabalhou muito nisso, Jota. Eu vim do interior de Caseiros, então, no qual eu me considero natural dessa cidade. Mesmo nascendo na cidade de Lagoa Vermelha, somente no hospital, mas eu, sim, Caseiros é a minha cidade natal. E quanto tempo você ficou na agricultura? Quanto tempo você ficou na roça, entre aspas? Então, eu completei o meu estudo, o segundo grau, né, que a gente sempre fala, terceiro ano de ensino médio,
E eu fiquei até os meus 19 anos. 19 anos, eu fui para a escola à tarde, porque a escola na qual uma escola bem do interior mesmo, aquela escolinha longe Eu comecei com 6 anos aí na escola, Jota. Uau! Hoje as crianças aí com 2 anos já estão, né, indo, nos 4 anos já está uma situação obrigatória. Então eu com 6 anos eu fui na escola. Olha só, bem atrasado, né? Uhum. A mãe dizia, mas esse piá vai ser burro por causa que 6 anos e não foi para a escola ainda, porque era muito longe, tinha que ir a pé. Sim. Eu caminhava em torno de uns 8 quilômetros para ir na escola. É mesmo? Com 6 anos caminhando 8 quilômetros? 8 quilômetros na escola. Uau. Lembro bem, assim, revivo da minha memória isso. Ia sozinho ou ia com os irmãos? Eu ia sozinho. Eu saía, atravessava assim, eu tinha um atalho, né? Uhum. Atravessava uma lavoura, depois um mato, tinha uma estrada, e ia para a escola. Daí nós se reunia, chegava numa estrada, se reunia com os outros colegas. E nós íamos todos para a escola, né? Então eu caminhava 8 quilômetros aí para a escola. E a escola era bem assim num lugar que quase não tinha pessoas. Daí reunia, que vinha de todos os lugares. Sim. E chegava na escola. Então foi uma infância assim que eu vejo que é uma infância que não volta. Não existe hoje isso. Não existe mais. Né? Não existe mais isso. Depois que veio daí, que o município também deu uma melhorada, daí colocaram uma Kombi, vinha uma professora da cidade. Daí começou a ter uma estrutura. Começou a melhorar. Mas assim, aí eu fiquei desde pequeno ali uns 2 anos, tranquilamente, quase 3 anos, indo a pé na escola. Uau! E ficou nessa mesma escola durante, pelo menos até o final, ou precisou trocar? Porque essa escolinha era o primário, né? Aquele do primário. Do primário. Depois aí já veio... Aí também eu acho que para a estrutura do município se tornou inviável na época a escola naquele momento. Fechou a escolinha, que era a escolinha do interior. Existe a escolinha ainda lá. Existe, tá no espaço lá. E aí a gente foi para uma escola maior, que era uma escola estadual. Que aí o transporte do município colocou, e aí a gente já viveu uma coisa melhor, né? Já mudou de vida, né? De estilo de vida. Já fomos, vamos dizer assim, um aprendizado melhor, uma estrutura melhor. Porque na época, pra tu ter uma ideia, nós não tinha merendeira. Quem fazia a própria merenda para nós era a própria professora. Aqui da escolinha? Da escolinha era a própria professora que fazia a merenda para nós. Eu imagino. Então nós ficávamos fazendo o trabalho e a professora fazia a merenda para nós. Então, para mim, é muito gratificante lembrar desse tempo. E a maioria dos jovens não tem nem ideia de como isso funciona, né? Hoje em dia, assim, numa escolinha ou principalmente no interior, né? No interior em que há uma produção, uma agricultura familiar e que há uma escolinha assim, os jovens hoje não sabem disso. Não tem. A nossa região aqui do Rio Grande do Sul que diz que não. Eu acredito ainda, Jota, que existe, tá? No Nordeste eu acredito que exista, tá? Com certeza. Eu visitei recentemente o norte de Minas Gerais, então eu acredito que lá ainda existe. Lá ainda existe esses modelos de escola de interior ainda. E que às vezes na mesma escola e na mesma sala de aula tem várias séries ali, né? Juntas. Tudo junto ali. Era assim. Era da primeira série, que não existia pré-escola. Isso. Na minha época não existia pré-escola. Então era da primeira à 4ª série ali. Então tinha assim, alunos. E era a mesma professora que dava da primeira para a 4ª série. Sim, é verdade. E ainda fazia merenda. E era boa a merenda? Era boa a merenda. A merenda sempre é boa, né? Sempre é boa. Sempre é muito boa. E qual é a principal lembrança que você tem dessa época, assim? Você já disse aqui que tinha que caminhar 8 quilômetros, que era praticamente todo mundo na mesma sala, a professora fazendo merenda. Mas qual que é a principal lembrança? Aquilo que ficou realmente marcado na tua cabeça? Além de tudo isso, eu acho, né, Jota? Eu acho que eu tive eu não tenho faculdade, então eu sou... Não tenho ensino superior. Eu não tenho ensino superior, eu sou um aprendiz. Mas o que me lembra, assim, foram bons professores para a vida. Bons professores para a vida. Né? Foram bons professores que me deram o aprendizado que eu tenho hoje, eu dou graças a eles. Né? Agradeço a eles por isso. E uma lembrança que é fantástica, é lógico, né? É a folia, né? Como que não vai lembrar da folia? A bagunça, o recreio, bola e Jota. Jogava futebol, Eu jogava futebol. Fizemos escolinha até. Ah, é?
Não, tem histórias enormes, grandes histórias. Mas assim, Jota, e a principal delas é que nós fazia de goleira e marcava a própria escola, né? Um lado a tela e o outro lado a escola. E aí, quando batia a bola no vidro, quebrava. Então essas lembranças que o pai e a mãe tinham que resolver o problema depois, né, Jota? Você disse que eram 3 irmãos. 3 irmãos. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Mais velho. Aí tinha aquele olhar também de ser o mais velho, de ajudar a cuidar dos irmãos, de ajudar, digamos, os pais a olhar os menores? Desde cedo, Jota, assim, ó, eu contribuí e ajudei a família desde novo. Então é o seguinte, o pai e a mãe tinham que ir para a roça. Sim, tinham que trabalhar, né? Eu tinha meus irmãos, então eu cuidava dos meus irmãos. E às vezes não, quase sempre era eu que fazia a comida de meio-dia. Ah, é? Então quando o pai e a mãe estavam na roça, claro que o estudo também a gente fazia, ia para a escola tudo, mas às vezes a gente deixava, às vezes na escola, para poder fazer certas coisas que o tempo não esperava. Sim. As colheitas, o tempo não espera. Com certeza. Se você tá com o feijão lá pronto, se vir uma chuva em cima, tu apodrece o feijão, tu perdeu tudo, tua safra. É verdade. E na época, para tu ter uma ideia, nós plantávamos feijão, nós plantávamos arroz, tá? Batata doce, batata inglesa. No interior, o porco, a banha, a carne não se comprava. Se comprava as coisas necessárias no mercado e pouca coisa era comprado. Pouca coisa. A comida, digamos, industrializada não entrava lá. Não, a subsistência familiar era da agricultura familiar, é da terra. Então tu fazia isso. A produção alimentava a família e também era comercializada. As sobras comercializadas. Então assim, ó, desde cedo então eu cuidava dos meus irmãos também e fazia comida. Então às vezes dava errada, né, Jota? Às vezes o sal velho pegava, porque, lógico, a noção, né? Claro. Então uma história que eu tô contando aqui, ela se identifica com muitas famílias. Com certeza. Com aqui de Tapejara também, não só com as... Mas assim, mas o que eu lembro e que me marca muito na história, que foi que tu colocou ali, foi as brincadeiras, foi os colegas. Mas então, você tinha a responsabilidade de cuidar dos irmãos, de fazer a comida, também de estudar, né? Mas você também teve a tua infância. Você tinha as brincadeiras, tinha tudo ali. Então, quer dizer, era tudo de acordo com a tua idade. Tudo de acordo com a minha idade. Graças a Deus eu tive uma infância. Eu tive uma infância daquelas que, para quem lembra do interior e que fazia as bolas de meia e tal pra chutar, e que duvido quem no interior não arrancou a ponta do dedo, né? Chutando bola de meia. Até hoje eu tenho reflexos disso. De entortar dedo, né? Porque não dava muita bola pra isso. É verdade. Né? Hoje as crianças, qualquer coisa, é um choratel capaz. Nós só amarrava um pano na ponta do dedo e continuava, de novo, né? E hoje essas lembranças são importantes pra gente. Sem dúvida. Então, acredito que essa minha história identifica com muita gente, porque sim. Vários dos meus amigos hoje, muitos deles bem sucedidos, outros ainda na agricultura, né? Outros que estão vivendo com famílias já. Então, passaram por tudo isso, né? Então, a gente tinha uma turminha ali e tal. E constrói o caráter, né? Tudo isso que a gente passa acaba construindo o caráter. Com certeza. Pessoa, né? A gente se identifica com essas questões. Então, foi muito isso que me trouxe para a vida, a experiência que eu tenho hoje, daquela dificuldade que a gente passou, daquela questão humilde que a gente tratou sempre, com os pais, com os amigos, com os primos. Não vinha nada fácil. Nada fácil. Era tudo muito corrido e atrás, né? Exatamente. A família, por exemplo, do meu pai, são 8 irmãos. Olha. Da minha mãe, 11 irmãos. Então, uma família... hoje eu não vou saber dizer quantos netos minha avó teve, né? Mas é bastante. Eu imagino. É bastante. Eu imagino. E de Caseiros para Tapejara, houve essa mudança
direto ou ainda fez algumas outras coisas? Então, eu sempre trabalhei na roça, né? Como eu te falei, a gente ajudava os vizinhos, a gente trocava serviço, a gente trabalhava por dia, fazia assim até os completar os 19 anos. Eu tomei uma decisão devido eu tinha um primo que veio para Tapejara, começou a trabalhar na Bom Gosto, e a gente viu o seguinte, porque a gente no interior, a gente vê dinheiro uma vez no ano. Ah, sim. Quando você faz a tua safra, e tu vende, tu vê o dinheiro e tu tem que sobreviver com aquele dinheiro durante o ano e vivendo daquela forma. E eu vi que os meninos, os meus primos vieram para cá, e os primos vinham cada 15 dias passear no pai deles e tinham dinheiro, né? Estavam com dinheiro e compraram moto para ir para voltar para casa passear e ver os primos, ver os... E a gente viu os guri aí tão bem, estão se arrumando. Eu disse, não, mas nós temos que ver o que nós podemos fazer também pra gente, né? Porque claro, só lá a gente vivia naquela vida cômoda, né? Sim. E do sistema que é. E não tinha como é hoje, Jota. Trator, gabinado. Na tecnologia era... No conforto hoje que tu liga o aparelho de som ali, tu tá plantando com o aparelho de som, ouvindo música. Né? Tu tá passando o veneno, que era na maquininha aqui, ó. E hoje não. Hoje é no gafanhoto, como se fala, né? Então, dessa forma, a gente começou a ver, mas peraí, o que eu vou... Temos que pensar nisso. Aí os guri tinham feito um caminho já tinha uma casa alugada aqui e tal. Convidaram pra... Quer ir com nós? Não quer morar pra lá? Vamos trabalhar pra lá? O que você acha? Disse, não, mas olha, conversa... Tá, eu vou encarar. Encaramos. Aí isso já nos 19 anos. Nos 19 anos, quando eu terminei o estudo, isso em 2004. Em 2004 isso foi, final de 2004. Começo de 2005, viemos para Tapejara. Começo de 2005, fevereiro, fizemos uma ficha na antiga Bom Gosto, né? Acho que deu o quê? 2, 3 dias, chamaram para trabalhar. Naquela época também era assim, então, quer dizer, você fazia a ficha e logo em seguida já era chamado porque a mão de obra era muito necessária. Já naquela época ali que eu cheguei aqui, sim. Então, e tinha um atrativo que tinha uma diferença, né? Nada assim, acredito que não seria nada pessoal, mas o pessoal, eles gostavam do pessoal do interior. Porque era uma mão mais braçal, tu me entende? Sim. Então, o pessoal que vinha mais do interior, parecia que eles... Talvez porque o serviço também era pesado. Nós estamos falando aí de 20 anos atrás. Estou falando de 20 anos. Não é 20 dias nem 20 meses, é 20 anos. Então, é uma mão de obra mais braçal. E o pessoal pegava firme nas caixinhas, montar a caixa, então puxar palete. Era serviço pesado. Claro. Hoje esse serviço, existe uma parte de serviço ainda, né? Não tanto, mas hoje as paleteiras são elétricas, né? Claro, é outra... O pessoal que trabalha ainda, tem muitos que trabalham comigo desde a época, eles tinham que engraxar os rolamentos, porque os rolamentos trancavam tudo, aquelas paleteiras. Pra pelo menos facilitar um pouco. Então, 2005, final de 2004, começo de 2005, chego em Tapejara. E aí de lá, nunca mais saiu, digamos assim, desse ramo da indústria, desse ramo do trabalho mais pesado, mais braçal? Não, nunca mais saímos da indústria. Continuamos na indústria até hoje. Claro, final de semana, ainda no início, a gente ia ajudar o pai no final de semana, aí, que quando não trabalhava, ajudar nos afazeres lá no interior ainda, até começar a tocar. Mas aí já começa também... Jota, a partir desse momento, 2005 aí, parece dar uma mudada no estilo do interior. Começa a mudar também, porque começa a vir o agronegócio, começa a ter mais com a abertura das commodities, que começou em 2006 em diante, 2007, 2008, 2009. Se tu olhar o histórico, começa a abrir as commodities que o Brasil, né? E aí começa o que a tecnologia chegar no país. Sim, aí se torna o trabalho, digamos, né? Eu sempre vou colocar aspas aqui porque não dá para generalizar e não dá também para conceituar tão fortemente, mas eu acho que meio que profissionalizou ou começou a ser mais profissional.
olhando não só na produção, mas também no trabalhador do agro, né? Da pessoa que está ali comandando e fazendo, enfim, organizando. Acho que começou por ali, né? Exatamente, porque nessa época nós estamos colocando o seguinte: se tu pegar lá atrás a trilhadeira, que era a forma que o pessoal debulhava o grão, né? Depois veio o batedor, que daí já era com o trator, né? E aí, lógico que existia as coletadeiras, né, e tal, mas era poucas famílias que tinham essas máquinas, né? E a possibilidade de financiamento e coisa não era tão fácil quanto hoje, né? Olha, para você ter uma ideia, meu avô foi um dos primeiros que teve trator na época lá. Ah, é? E para ele poder financiar, ele deu 2 colônias de terra de garantia desse trator. Eu posso imaginar. Então, é muita terra para um trator, né? Mas, claro que hoje existe trator de 5 milhões, né? Que daí nós estamos falando mais que 2 colônias de terra. Com certeza. Mas para a época, é muito espaço para pouco valor, né? Que você teria aqui. Então, por isso que não existia. Era dificultoso, era difícil, as pessoas... E muitos... Assim, ó, ficaram anos e anos e anos e anos trabalhando para pagar essa máquina, né? Eu imagino. Mas houve dali, então, uma melhoria na tecnologia do interior, né? Da tecnologia, da produção, da tecnologia do maquinário, das pessoas, né? Hoje os jovens, para ficar no interior, eles querem um equipamento. E hoje não é mais, eu olhando hoje a forma que é muito diferente de 20 anos atrás. Graças a Deus a evolução veio para melhorar. E a gente veio para cá também pensando numa melhoria também de qualidade de vida, né? E graças a Deus a gente começou a constituir amizades, enfim, constituir o trabalho que a gente realizando no dia a dia. Criou-se o Josimar, na verdade, né, Jota? Então começou aqui a minha história. E como é que foi a reação dos teus pais quando você comunicou que estava saindo de lá, saindo do sítio, enfim, da propriedade, para vir trabalhar na cidade? Como é que foi isso na tua família? Eu não sei se foi tristeza ou felicidade, né, Jota? Porque existem 2 formas. Não, porque não tinha uma condição de dar uma condição melhor. Eram pequenos agricultores. Tinham 7 hectares de terra. É pouca terra. Sendo que plantavam umas 4,5 por aí. 4,5. Então, para sobreviver 3 filhos, mais o pai e a mãe, tu tem que trabalhar bem a terra para poder viver. Então, eu tenho orgulho deles porque eles conseguiram constituir e não se desfizeram do que conseguiram. Tá? Então, por que eu digo, não sei se ficaram felizes ou triste? Uma, porque talvez é lógico a tristeza, porque a gente sai de casa, né? Mas eu também tirei meus irmãos. Logo, o meu irmão, o do meio, que é o Cleomar, ele saiu também do interior e veio para a cidade e veio também trabalhar na mesma empresa. Com a tua ajuda. Com a minha ajuda. Entendeu? Então também... Aí ficou o irmão mais novo só com o pai e a mãe. Eram 3 homens. 3 homens. Puxa, teu pai deve ter sentido... Isso aí. O baque, né? Mas assim, eu acho que é feliz, porque o meu irmão mais novo, ele é engenheiro agrônomo. Então ele gosta e continua fazendo... Tá inserido naquilo que começou lá com teu pai, com teu avô, na verdade. Com meus avós, então, e que vem se transferindo. Mas assim, eu digo uma coisa. A gente pode ter saído da terra, mas a terra sempre está na gente. Sem dúvida. Então, a agricultura sempre está comigo. A agricultura familiar, a gente diz assim, trabalho rural, né? Então, para quem pode ter saído, mas a história fica junto. E aí, meu irmão veio junto e a gente começou, né, trabalhar junto, enfim, e fomos crescendo, fomos avançando e melhorando. Conseguimos constituir o sonho de quem vem para a cidade que não tem nada, é ter um carrinho e uma casa. Com certeza. Né? Então, é lógico que sempre o carrinho vem primeiro. Porque é o mais barato, né, Jota? É o mais fácil, porque não é fácil você chegar numa cidade sem nada e o quanto é difícil Tapejara hoje para a gente conseguir uma casa, né? Conseguir um terreno.
O custo de vida Tapejara é grande. O caro. Custo de vida, eu até comparava outro dia, por exemplo, o valor de um imóvel em Tapejara. Ele é quase, se não o dobro, de cidades maiores, como logo ali Passo Fundo. Exato. É quase o dobro. E isso reflete muito no resto, né? No resto. Por isso que a gente o salário é pequeno pelo custo. É pequeno. Daquela época, Jota, não era tanto. Sim. Tu conseguiria fazer mais coisas. Por quê? Porque nós tínhamos um salário que hoje, eu olhando a minha carteira de trabalho lá, eu ganhava 1,5 salário, né? Mas 1,5 salário hoje, vamos dizer assim, daria 2.100 hoje, né? Tu calcular isso para 1,5 salário naquela época para hoje, o poder de compra diminuiu muito. Com certeza, muito diferente. Então, se eu falar num 1,5 salário hoje, nós teríamos que estar falando em 3.500 a 4.000 reais. Para nós termos um equilíbrio dessa época que nós contamos 20 anos atrás. Para ter mais ou menos o mesmo patamar do que era 20 anos atrás. Exatamente. Então, por isso que quando a gente discute salário, a gente discute benefício, a gente pede, às vezes o empresário corre da discussão, mas é lógico que a margem, os empresários falam muito na margem de falar da margem que eles têm de ganho comparado ao custo, né? Mas também, se você analisar o custo do empregado, hoje o aluguel aqui em Tapejara é exorbitante. É muito. O pessoal que ganha o aluguel diz, mas o aluguel tem o custo, as coisas aumentaram, o que eu gasto para reformar e não sei o que. Mas para quem paga, também é difícil. Com certeza é. Tá? Então nós temos um déficit, e olhando para Tapejara, um déficit habitacional de 1.500 famílias hoje. Que chega a esse número? Chega a esse número. Poxa, é bastante, 1.500 Então, hoje, Jota, nós também do sindicato temos um projeto de habitação. E nós temos de associado mais de 300 pessoas inscritas. Tipo, na fila de espera. Na fila de espera. E eu posso te colocar aqui que nós temos 50 terrenos no nosso projeto. Que é um projeto do sindicato, não teria obrigatoriedade do sindicato estar fazendo esse projeto. Se envolver nisso, né? É um projeto de habitação, é público. Projeto público. É lógico também que nós temos que olhar pro associado e olhar daqueles que não têm a possibilidade de nós, como que a gente consegue reduzir hoje um custo hoje de um terreno que é 80, 100 mil reais aí para uma pessoa que ganha 2.000 reais. Tá? Nós estamos falando de um terreno, não estamos falando da construção. Daí vem a construção em cima. Tá? Então tu olhar para um olhar desse jeito, se você não olhar, fazer economia e pensar nessas pessoas, como é que vai ficar? Daí nós já temos uma ideia, mas daí nós temos 300 pessoas inscritas e nós temos 50. Não vai fechar conta. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então eu penso, olhando o município hoje, que provavelmente esse déficit deve estar nas inscrições do município, né, de pessoas que estão inscritas lá para ganhar sua casa. Reflete isso, né? Reflete. E aí por que está tão custo? E vou dizer, Jota, as pessoas que talvez vão ouvir a nossa entrevista aqui, vão olhar assim, mas esse cara está falando, daqui a pouco vai diminuir o meu aluguel? Não, gente. Não, porque eu posso dizer com segurança de um fato. Nós temos, para o ano que vem, para o ano de 2025, na unidade de São Silvestre, que vai reabrir, isso foi uma conversa que eu tive pessoalmente com o presidente da cooperativa Aurora. Né? Cooperativa Aurora. Ano que vem, nós vamos ter contratação de 700 pessoas em São Silvestre. Mas para aí, então você está aqui nos dando uma informação que é muito importante. A unidade São Silvestre vai ser reaberta. Vai ser reaberta. Com pelo menos 700 vagas. 700 vagas iniciais. Já tem um mês ali para 2025? Setembro do ano que vem. Vai estar um ano, então. Um ano startando a fábrica. Até antes. Mas setembro eles me garantiram que vai estar startada a fábrica. Isso é garantido? Garantido pelo presidente da cooperativa. Tá? Em uma conversa que nós tivemos que não foi só comigo. Teve mais pessoas públicas junto. Não vou nomear aqui agora, Jota, por questões
estamos no andamento. Até porque há toda uma negociação em cima disso. Exato. Então, vai ter. Mas nós temos agora, de imediato, a contratação de 180. Sim. Da onde? Sim. Gente, hoje, só da Aurora, 50% das pessoas que vêm trabalhar estão de fora. Se nós tivermos espaço, as pessoas vão morar aqui, não querem viajar 2 horas de ônibus. Então, a nossa cidade Tapejara, eu tenho absoluta certeza que vai ter um impulso nos próximos anos. Boom. Vai ter um impulso. Não sei se as nossas estruturas estão preparadas. Pois é, eu fiquei apavorado em 2023 quando eu recebi a informação de que a Aurora gasta alguns milhares de reais por mês para trazer trabalhadores de outras cidades. E alguns milhares mesmo, né? Mesmo. Valores só no transporte. Só no transporte para trazer pessoas aqui para Tapejara para atuar na Aurora. E aí, se a gente somar isso com outras indústrias, né, é alguns milhões. Estes milhões, eles poderiam, por exemplo, estar financiando casas, na habitação, né? E por alguma razão isso não fecha, não se consegue fazer isso, até por uma questão burocrática também, né? Mas o que eu quero dizer é que realmente o que você está nos trazendo é que há um déficit forte na habitação e esse déficit ele prejudica também na mão de obra. Prejudica porque as pessoas, se você tem casa, você vai morar, aí tu faz o seguinte, vamos lá, qualquer aluguel de um porão hoje, 750, 800 reais. Por baixo, né? Por baixo. Estamos falando de um porãozinho bem meia boca. Tá? E aí você pega o seguinte, a pessoa, por que ela viaja 2 horas? Ela tá na casinha dela humilde lá, claro, mas ela tá lá. Tá lá, tá com moradia. Tá com moradia. Então, se você tem um atrativo que tem sobras, né, você consegue essas pessoas migrem. Um projeto legal que a Agro Daniela estava fazendo na época, os prédios lá, sim, o condomínio, né? Condomínio para os trabalhadores. Para os trabalhadores. Então, ali foi um projeto legal. Acho que deveria estar continuidade naquele projeto. Perto da empresa, né? Bom também para a pessoa. Não tem custo para a empresa, por exemplo, de transporte, nem da cidade para ir até lá, né? É praticamente, entre aspas, atravessar a rua. Atravessar a rua. Isso é bom. O que precisa? Investimento. Precisa de investimento. E de vários setores, não só no poder público, mas na iniciativa privada. E por que eu digo isso? Nós tivemos aqui, para tu ter uma ideia, hoje, segundo os números, nós temos hoje em torno de 3 mil imigrantes. Então, a nossa estrutura de habitação ficou também mais saturada. Olha quantas pessoas vindo em pouco tempo, 10% da população. É praticamente 10%. Eu ia dizer, nós temos aí algo em torno de 25 mil habitantes, 3 mil são imigrantes, dá bem mais que 10%. Mais que 10%. Então, nós falamos em 10% da população, que chega praticamente em 2 anos para cá. Muito rápido. Então, também um pouco disso da estrutura pública acaba as escolas. E eu acho que tá um pouco assim necessitando dos investimentos para isso. Como vai se fazer, aí já não compete ao Josimar dizer isso, né, Jota? Mas o que a gente pode fazer, e que é um papel que a gente faz hoje, né, como presidente do sindicato, é reivindicar também para as indústrias. Elas estão tendo uma mão de obra, né? Elas estão tendo uma mão de obra de pessoas que estão aqui, que estão usando do poder público, estão usando da estrutura pública nossa, né? E que estão favorecendo as empresas. Querendo ou não, estão. Claro que as empresas estão gerando impostos para o município, isso não temos dúvida disso. Sim. E que é importante o empreendedorismo, é importante o empresariado. Eu nunca disse que não é importante, sempre eu digo que é importante. Claro que a gente briga por uma fatia, né, desse bolo. Talvez só a cereja também, né, Jota? Não, com certeza. Já tá bom. E assim, as relações de trabalho, elas são muito complexas.
Mas, no básico de tudo, é a entrega. Cada um entrega o que tem. Exato. Né? A empresa entrega a vaga e, consequentemente, o salário, e o trabalhador entrega o seu tempo e a sua mão de obra. Exatamente. É uma troca. É uma troca. Mas o que eu digo assim, por que isso satisfaz também? Pense em uma mãe. Sai da sua casa. Deixa seu filho, às vezes, com outro filho. Tá lá trabalhando. Onde é que tá o pensamento dela? Ela tá bem preocupada. Tá? Então é o seguinte, se nós pensarmos como ser humano que nós estamos aqui nesse mundo para servir. Não para se servir, mas servir. Exatamente. Então nós estamos nesse mundo para isso. Nós pegarmos e analisarmos assim, por que o público-privado, empresas, poder público, não pode criar creches, por exemplo? Né? Criar um complexo. O empresário é tão organizado para muitas coisas. Para muitas coisas são organizados. Por que nós não podemos organizar isso? De pensar uma creche para o pessoal das indústrias. O poder público, onde o poder público pode entrar nessa parte? Talvez com os profissionais para trabalhar. Vamos dizer assim, as outras creches deixam para as pessoas que não são ligadas a essas indústrias, o município cuida dos filhos de quem... Eu estou dando sugestão, não sei se pode também, eu estou dando uma ideia. Pode, não pode? Porque tem muito também na questão pública que a ideia é boa, mas barra na burocracia. Tem esse problema. Então, eu estou dizendo o seguinte, você pode, não pode? Estou dando a ideia do que pode ser fazer. Público, privado, criar as creches, né? A gente inclusive, já colocou em pauta de negociação isso. Já colocamos. E qual foi a reação, assim? Qual foi o reflexo? A reação é que o empresário sempre diz assim, nós temos que estudar a possibilidade. Vamos estudar. Mas a gente sabe como é que é. É difícil e o estudo demora. A viabilidade, o dinheiro e tal. Sim. Agora, o que eu vejo assim, Jota, tem que se lançar semente. Com certeza. Tem que se lançar a ideia, a semente. Se a gente conseguir lançar a ideia pode se transformar. Às vezes ela pode estar lá no fundo, lá, atirada essa semente. Alguém vai lá, dá uma varrida, joga lá para fora essa semente e ela pode brotar e virar alguma planta, né? Vira dessa ideia. Então, as ideias elas estão aí. E eu vejo assim, olhando esse olhar das pessoas, é isso que eu coloco, Jota. Nós temos muitas pessoas, muitos trabalhadores. Nós temos ainda dificuldade muito grande de pessoas em Itapejara. Há muito tempo a gente vem buscando, vem tratando. É lógico que tudo isso requer recursos também. De tudo que a gente fala, recai nos recursos. Da onde vai extrair, da onde é que tu vai buscar. Sempre toca no bolso, né? Seja do poder público, da iniciativa privada ou até do trabalhador. Mas eu digo assim que investir nas pessoas não é gasto. Exatamente. É investimento. É retorno futuro. Então, o que a gente fez ali, todo esse tempo, fazendo economias, Jota. Porque o que eu estou falando aqui de um projeto de habitação é dinheiro do trabalhador. É do nosso associado. É dele que a gente fez economias, fizemos bons negócios, de comprar uma área do lado, dentro da cidade, e a gente está com esse projeto. Só que infelizmente aí claro que depende de nós de fazer algumas coisas. Nós estamos já pensando também desses terrenos segurar os 3 ou 4 para a gente fazer aí habitação diferente. Fazer prédio. Tá? Fazer algumas 2 ou 3 torres, é o pensamento para o segundo momento. Porque aí, aqueles que não vão ser contemplados, porque as áreas de terra aqui ao redor de Itapejara são muito caras. Sim, muito. E outra coisa que é importante nós dizer é o seguinte, que às vezes os próprios associados nos cobram. Josimar, mas a demora. Realmente. Um loteamento demora. Jota, quanto tempo burocracia. Jota, em 2021 eu assinei o primeiro contrato. Então já vai aí para 3 anos. Primeiro contrato assinei em 2021. A Assembleia eu fiz autorizando a compra. 2020. O pessoal me autorizou eu comprar. Porque é tudo por Assembleia. Sim. Nós não fizemos nada se não for por Assembleia. Então a Assembleia autorizou. Eu lembro que nós lotou o auditório.
Realmente a gente via a deficiência. Desde ali. Nós estamos falando lá atrás. 4 anos atrás. Autorizaram nós. Compramos. Faz escritura. Registra. Faz a parte burocrática. Aí tu começa a criar o projeto. Né? Então, cria seu projeto. Beleza, o projeto está criado. Agora vamos para as partes de dividir isso e aquilo, aquele outro. E cada dia é um dia diferente do outro. E não é fácil. O que mais atrapalha? É a burocracia? Burocracia. Nós estamos falando, ó. Tu tem que contratar um engenheiro ambiental, tu tem que contratar um geólogo, tu tem que contratar o engenheiro civil que vai constituir, o engenheiro elétrico para fazer a parte elétrica, porque não é só... Tu tem que constituir a parte da energia que a MUX vai, por exemplo, aqui da Tapejara vai colocar. Mas tu tem um problema também que é a Corsã. Né? É um problema que você... Hoje nós temos um problema em Tapejara com a Corsã. Sim, verdade. Tá? Nós temos um problema em Tapejara da Corsã. E que não vai ser fácil de resolver. Não vai mesmo. Independente de vai quem... demorar. Independente de quem tiver no poder público, não vai, porque é uma empresa privada hoje. Tá? Que tem concessão. Então, nós temos que trabalhar a Corsã. Tá? Daí tem que fazer o projeto. Tem que ser aprovado pela Corsã. Outra coisa, tem a questão burocrática dos cartórios. Que tem que ser a coisa legal. Sim. Não é chegar lá... Tem que estar tudo legalizado, claro, tudo... Não é chegar lá, Jota, eu vou lá, que eu tenho um pedacinho de terra de 2 hectares, eu vou lá e faço em chácaras. E dou contrato. Não é isso. Não funciona assim. Não funciona assim. Existe um Ministério Público aqui que está visualizando o que está sendo feito. Não é? E nós não estamos aqui para enganar ninguém. Então é demorado. Eu prefiro dizer a verdade que seja doída do que uma mentira que depois seja descoberta e você passar vergonha. Não. Isso o pessoal pode ter certeza, Jota, como estou olhando aqui para você e estou olhando aqui para o pessoal que está nos vendo, isso não vai acontecer do Josimar. Isso eu sempre disse para as pessoas. E uma coisa, mas e o sorteio? Pessoas perguntam assim, e o sorteio? Digo, o sorteio vai ser ao vivo, na frente de todo mundo, os nomes vão para a urna. Boa sorte. Vai ser feito... essas 300 pessoas que estão na fila, entre aspas, elas vão ser sorteadas. Vai para a urna. E aí, essa pessoa ela vai ter o direito de comprar. Exatamente. Um lote daqueles. Com o preço de custo. Com preço de custo. Custo. Já tem um nome para aquele local? Loteamento 1º de maio. Loteamento 1º de maio. Loteamento do Dia dos Trabalhadores. Do Dia do Trabalhador, claro. Loteamento 1º de maio. Mas eu sonho, um dos meus grandes sonhos é ver em Tapejara, por exemplo, uma chamada Vila do Trabalhador. O bairro do trabalhador, sabe? Um local onde foi construído pensando exclusivamente no trabalhador. Então esse passo, de alguma forma, já foi dado o 1º de maio. É um pequeno projeto, pequeno. Porque se tu olhar, é pequeno e não é, depende do tamanho da cidade. Sim. Para Tapejara é pequeno. Mas é ambicioso, né? É lógico, porque nós, Jota, vamos lá. Nós que temos a mensalidade do trabalhador, que é um pequenininho dinheirinho que entra por mês. A economia de quem está lá dentro fazendo. Né? Conseguir segurar para nós fazer é algo histórico. É sim. Tá? É algo histórico que eu quero concluir neste mandato, que eu estou de presidente, quero concluir nesse mandato este projeto. Nós acabamos indo para uma linha aqui da nossa conversa que é muito importante, mas antes eu queria saber de ti, assim, o sindicato está completando 14 anos, vai para 15 anos já. Vai para 15 anos. Né? Você está em Tapejara há cerca de 20 anos. Em que momento o sindicalismo, a questão sindical apareceu na tua vida? Vamos lá, Jota. Olha, então, Bom Gosto. Vamos lá. Veio de Caseiros para a Bom Gosto. Bom Gosto. A Bom Gosto teve uma história, e eu digo assim que hoje, com o olhar que eu tenho hoje, eu digo assim que a construção da Bom Gosto ficou para a cidade, né? Sem dúvida. É um legado que ainda está refletindo. Refletindo e muito. E é importante, e eu tenho que colocar no final da minha fala aqui, da minha lembrança, um detalhe no final para que a gente possa raciocinar sobre um tema.
De lá para cá, 2005, e a gente foi constituindo e a gente foi construindo com várias pessoas. E certa vista nós ganhávamos bem na Bom Gosto, entre aspas, digamos assim, nós ganhávamos muita hora extra, nós trabalhávamos muito. Sim. A legislação naquela época também não era uma legislação como está atualmente, mais efetiva. Mas sempre existiu a lei, mas as pessoas também deixavam de. E nós, como não tínhamos muita noção também, nós trabalhávamos. E o que interessava era ganhar bem no final do mês. Com certeza. E o companheiro, o meu colega Celso, que é meu vice-presidente hoje do sindicato, ele veio já de várias empresas. Ele trabalhou na época da Eleva Alimentos, Parmalat. E o pessoal buscou também essas mãos de obra mais qualificada para vir para Tapejara para desenvolver o laticínio, na parte de manutenção. Eu era operador de máquinas na época. Então, houve, com o crescimento da Bom Gosto, porque a Bom Gosto cresceu, se juntou com outras empresas, né? Ela incorporou, foi incorporando várias empresas, incorporou até, nós se tornamos até Parmalat, né? Nós se tornamos Parmalat aqui, nós invasamos muito Parmalat aqui em Tapejara. Puxa. Então, foi se aumentando, foi se criando, foi crescendo essa empresa. A empresa se tornou, olha, só ficou atrás da Nestlé no Brasil. Uau! Não era qualquer empresa. Depois se fundou com o líder de Lobato, do Paraná, com a família líder de Lobato. Depois se aumentou com a Leite Bom, se tornando a LBR. E depois disso, inclusive com a marca Parmalat. Não era qualquer uma, marca Parmalat. Com certeza. Que hoje eu acho que é ainda a marca que mais invasa leite no mundo. No mundo, né? Então, a gente cresceu com isso, mas também cresceu algumas coisas que a gente achava que estava errado, né? E como que a gente se organiza, Jota? Veio o Celso com algumas ideias, eu era um cara que falava bastante, enfim, a gente trabalhava bastante também, mas falava bastante e tinha bastante amizade. E aí chegou um momento de nós... Tá, mas, gente, tem certas coisas aqui que não tá certo. Não tá correto. Como é que nós vamos se organizar? Se a gente for pedir, a gente for reivindicar da maneira que a gente tá reivindicando, a gente vai perder o emprego. Não tá. Daí como que a gente se organiza? Buscamos alternativas. De outros lugares onde o Celso passou, de pessoas que já... de outros sindicatos. Tá a situação assim. Olha, gurizada, essa área aí, essa região aí não tem ninguém. E é possível se criar um sindicato aí. E digo, então vamos buscar gente. Buscamos pessoas na Petrobon, que também era uma fábrica de bala, fábrica de balas. Gente da Agro Daniele, que estava começando o frigorífico. Todas as indústrias que já estavam atuando há muito tempo aqui. Isso aí, então a gente, como tinha bastante amizade, a gente conseguia captar pessoas. Captamos pessoas, fizemos várias reuniões. Nós tinha várias pessoas, Jota, para criar o sindicato. Muita gente. É mesmo. Que queria. As pessoas estavam realmente querendo. Acontece que chegou na hora do risco. O risco é o seguinte. Se não der certo, eu vou perder meu emprego. Porque o teu nome vai sair. Claro, ele fica marcado ali. Nesse perder meu emprego, sobrou 11 pessoas. 11. Nós tinha mais de 20. Sobrou 11 pessoas que encararam realmente. E com isso, nós começamos, né? Tivemos um apoio da Federação do Rio Grande do Sul, da Federação da Alimentação do Rio Grande do Sul. Veio aqui, constituímos. Muita dificuldade, Jota, no início. Muita dificuldade. Dificuldade em que sentido? Dificuldade financeira, zero. Dificuldade com os empresários. Muita dificuldade. Os empresários. Era algo novo. Algo novo. É difícil. Claro. Tu não conhece ninguém, chega os caras querendo botar regra pra ti. Então, eu que mando na minha empresa. E ninguém bota regra. E era assim. Então, na própria Bom Gosto, um BAC, né? Mas já era uma empresa mais constituída, já tinha regras em outros lugares. Sim, eles já sabiam de outros locais que
Precisava. Precisava. E uma hora ou outra ia isso acontecer. Então, levou 4 anos para sair nosso registro sindical. 4 anos. Esse registro ele é concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ah, pelo Ministério, é? Isso aí. Até hoje é assim. Uhum. Então, embora a Constituição diz que o Estado não pode intervir. Pois é. Como o Estado intervém. Mas é a mesma coisa que se costumou dizer no Brasil, que o Estado é laico e que, na verdade, só uma religião que comanda os feriados, que comanda, né, que dita as regras e tal. Então, o Estado, na verdade, é laico no papel. Certas Exato. Coisas no Brasil... É no papel. Acho que isso é do ser humano, é do mundo inteiro. É sempre no papel. Sempre no papel. Na prática, não. Exatamente. Então, o Estado não pode intervir. Mas aí eu não posso assinar um acordo coletivo se não tiver o registro com o Ministério do Trabalho. Constitucionalmente, eu sou uma entidade que está registrada junto ao cartório, tudo certo, mas não sou oficial. Digamos, a entidade tem um CNPJ, mas não tem uma linha... Um registro oficial do governo. Então eu não consigo registrar um acordo, não consigo fazer nada. Mas aí já teve um apoio muito importante da federação. Nós começamos desde o início negociando. Nós já saímos negociando. Sim. E a federação assinava para nós os acordos. Como ela tinha o registro do Estado, onde as bases eram inorganizadas. Ela tinha competência para fazer aquilo. Tinha competência. E nós começamos a negociar. O primeiro acordo que nós conseguimos fazer com a Bom Gosto é histórico. O seu Wilson Zanato, que era o dono da empresa, eu assinei uma convenção com ele no Estado e nós não tínhamos acordo aqui com a empresa. Uau. Tu vê como é que eram distintas coisas, né? Ele era presidente do sindicato da indústria do Estado. Patronal, sindicato dos laticínios do Estado. Então nós assinávamos uma convenção com ele, tenho isso lá, e nós assinávamos aqui. Tu tem uma ideia. Olha só como é que era divergente a coisa. Puxa. Mas assim, chegou um ponto que sim, legal, conseguimos. Chegou o registro. Conseguimos começar a fazer os acordos e assinar. Avançamos. Hoje assim, nós temos em torno de uns 30 acordos coletivos. Desde o início? Desde o início até agora, que isso anualmente agora, né? E mais as convenções do Estado de todos os ramos. Então, hoje compreendemos 12 municípios da região. 12 municípios da região. Temos em torno de 3.000 associados em dia de carteirinha. Então, a entidade começou do zero. Hoje tem um número aí expressivo de pessoas. Temos uma estrutura nossa, dos trabalhadores, no centro. Inauguramos dias atrás o nosso salão de eventos. Está à disposição dos trabalhadores, dos associados. Então, Jota, nós construímos uma história, né? Eu digo que hoje é uma história de sucesso, porque nós saímos do nada. Eu posso dizer assim, nós temos uns acordos coletivos que nós temos a convenção, que é a mãe. Nós tínhamos 27, 28 cláusulas. Hoje, nenhum acordo nosso tem menos de 45 cláusulas. É mesmo, é? Então, nós aumentamos o número de cláusulas. Então, isso é benefício para as pessoas. Benefício para o empresário também. Sim. Por que é benefício para o empresário? Porque dificilmente ele consegue negociar um por um. Ele tem 200 pessoas lá, ele não consegue negociar um por um. Agora, no coletivo, nós conseguimos conciliar a negociação. Como o Aurora vai negociar hoje, por exemplo, que tem 2.300 funcionários, negociar um por um? Um por um não tem como. Então, no coletivo, as coisas funcionam. Mas tem que ter credibilidade, porque às vezes o crédito cai. Com certeza. Então as coisas, elas funcionam assim. E é uma construção, né? Você vai ali agregando benefícios, mas também credibilidade. 14 anos, né? Como tu falou, para 15. Quase 15 já. Então, por que eu coloquei isso aqui, dá bom gosto para nós colocarmos? Porque hoje uma coisa me preocupa, Jota. Josimar, em 2004, saiu, veio para Tapejara. Certo? Sim. Jota, nos últimos 10 anos, se nós olharmos a produção de laticínios, de leite, realmente quem bota a mão. Ninguém bota a mão na teta mais da vaca lá. Agora é. Nós perdemos 50% das pessoas.
que tiram leite que... Em 10 anos? Em 10 anos. 50%. Mas essa perda, ela foi... São gradativamente. Muito produto, às vezes, entrando no país através da Argentina, de acordos comerciais que se tem entre o Mercosul... Os governos. Os governos, que atrapalha o produtor, tá? Porque quem produz o leite lá na base é o produtor. Sim. Tá? E eu assim, eu penso no seguinte, e aqui nós, olhando, nós na época chegamos a produzir 1.600.000 por dia. Por dia? Nessa planta. Oh. Hoje nós temos entre 600 e 800 mil litros. Metade. Então, olha só. Preocupa isso. Mas não preocupa só para mim. Tem que preocupar para a cidade. Porque, vou te dizer, o que atrai uma empresa numa cidade? Hoje, pro leite, é a bacia leiteira. Sim. É a bacia leiteira, para não levar, porque o leite ele é um problema que ele estraga muito rápido. Né? Ele é in natura, estraga muito rápido. Então, é coisa rápida. Então, a indústria tem que estar perto. Tem que ter uma logística muito organizada. Exato. Então, por isso que eu queria deixar esse raciocínio. Né? Para quem ouvir a nossa entrevista, também tem que pensar sobre isso. E não é só o sindicato que pensa para os trabalhadores. Eu penso também na cadeia produtiva. Sim. Porque a cadeia produtiva, a indústria, se tu olhar a indústria no nosso PIB também caiu, Jota. A indústria vem caindo a participação dela no nosso PIB. Então, a reindustrialização. O nosso, você quer dizer na questão regional? Brasil. Eu falo na questão do dado Brasil, que a indústria vem caindo ano a ano a participação dela no PIB do Brasil. Sim. Então, se tu falar nisso, não sei dados exatos aqui, mas se não me falha a memória, está em 11% a participação do PIB do Brasil, a indústria. 11%? É pouco. É pouquíssimo. Onde 40% era o PIB do Brasil, a participação da indústria. Então, precisamos reindustrializar isso. Precisamos reindustrializar o país, e isso passa por processos da produção. Então, o agronegócio é um setor muito importante para o país. Mas nós precisamos o quê? Agregar valor. A chamada indústria da transformação, né? Exato. Fazer com que tudo que é produzido no agro, ele seja transformado para chegar até a mesa do consumidor, ou até mesmo para exportação. Mas a indústria da transformação, ela é também muito necessária, né? Para gerar emprego, para gerar renda, transformar para agregar valor para o produtor rural, para o próprio empresário da indústria. Né? Por que eu falo isso? É porque, vamos lá, a China vem mudando, que é o nosso maior exportador do Brasil, de commodities. Se tu olhar, ela vem se reformulando, ela vem se transformando lá. E vai chegar um ponto que, se o Brasil não pensar para a próxima década agora, para frente, nós também nós vamos ter crises. E a indústria vem se transformando na indústria 4.0. Então, a mão de obra também, Jota, ela está se transformando. Sim. Né? Ela vem se transformando. A IA, né, a inteligência artificial. A robotização, enfim. A inteligência artificial também está muito presente, cada vez vai ser mais presente. Daqui uns dias, Jota, vão pegar a tua voz e vão criar... Sabe que já existe essa tecnologia, né? Já existe a possibilidade de você clonar a tua voz e criar ali um ambiente, por exemplo, um podcast, né? Cria-se esse ambiente com a voz clonada e você só digita ali, eu quero hoje que o Jota converse com o Josimar sobre tal assunto. E ali... Exatamente. E eu só fico comendo pipoca e assistindo TV. Exatamente. Esse é a inteligência artificial. Então, a gente sofre com a inteligência artificial também, sabe por quê? Na questão do emprego e tal, mas nós estamos sofrendo hoje, eu acho que as pessoas não gostam muito da inteligência artificial. Por que não gostam? Porque se a gente for ter um problema do telefone teu, que você está com o teu problema na linha de telefone, que é a inteligência artificial que está nos atendendo hoje. É verdade. E aí você fica 2 horas, às vezes, no telefone para ser atendido. Então, ela também tem as suas... Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo que acontece hoje. Eu acho que tudo que é novo causa medo. Causa uma certa, né, um certo olhar e tal. Então, eu acho que
daqui 10 anos, se nós tivermos a oportunidade de conversar de novo sobre esse assunto, a gente vai olhar para trás e vai perceber que a gente mesmo se adaptou àquele medo, aquele olhar meio, né, esquisito para a coisa. Então, exato. Hoje é a indústria 4.0, a industrialização através da robótica, através da inteligência artificial. Então isso também vai ter uma mudança no mercado de trabalho. As pessoas vão precisar se qualificar muito. Muito. Então esse é um caminho que precisamos pensar, né? Precisamos pensar para frente, analisar. E o sindicato ele vem pensando em várias dessas possibilidades, né? Então nós já fizemos algumas qualificações para melhorar a vida dos associados, dos trabalhadores, mas ainda é muito pouco, porque eu penso que Tapejara ela vai dar esse boom. Sim, vai. Ela vai dar esse boom. Está já, né? Já, de certa forma já está acontecendo. Existem duas formas do empresário trabalhar, Jota. Ou ele vai mecanizar, se ele não tem mão de obra. É uma alternativa que ele precisa, de certa forma, investir e buscar, né? E até porque também é o seguinte, se o custo disso é muito alto, o que o empresário vai fazer para competir? Então tudo isso as pessoas dizem, mas o cara lá botou uma empresa, mas tem pouco funcionário e produz um monte, como assim? É a competitividade. O Brasil precisa melhorar essa competitividade, né? O que eu analiso também nisso? Às vezes aqui falar como empresário, a competitividade, né? Só que as pessoas que estão do outro lado precisam entender que o mundo vem mudando. Os próprios trabalhadores precisam ver que o mundo vem mudando. A gente tem que buscar a qualidade de vida, o melhor salário, a melhor coisa, mas nem tudo é isso. As condições de trabalho hoje são importantes para as pessoas não adoecerem, mas é importante também em todos os pontos que a gente coloca, Jota, é que além de tudo isso, nós precisamos nos qualificar para melhorar. Para dar essa contrapartida para a gente melhorar o nosso salário. Sem dúvida. Entendeu? Assim, aquelas pessoas que fizerem a sua parte, com certeza não vão ficar sem estar no mercado de trabalho. Sim. Porque cada vez as coisas estão se transformando. Até as ruas hoje tem tratores aí e outras maquinários que varrem a rua. Né? Então as pessoas hoje, para estarem aqui prestando esse serviço, que é um serviço legal, é um serviço que é necessário, as pessoas hoje estão sendo exigidas tudo. Sim. Não basta só saber varrer. A pessoa tem que estar ali de alguma forma se atualizando e buscando melhorar, aprimorar, né? Então tudo isso. Então todos os setores hoje estão acontecendo isso. E voltando aqui para o sindicato dos 14 anos, eu sempre digo assim, ó, não é só o Josimar, viu, Jota? Não é eu, Josimar, que faço acontecer as coisas. Existem várias mãos, várias pessoas que fazem a transformação, né? Não a transformação do alimento, mas a transformação do pensamento das pessoas que estão ali, que precisam desse serviço, que precisam que essa entidade exista, né? O que mudou? Porque a gente olha as dificuldades de muitos outros companheiros de outros sindicatos. O que nós fizemos de diferente? Eu acho que nós modernizamos algumas coisas. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar, assim, de 15 anos para cá, de quase 15 anos para cá, o que mudou na mentalidade da cidade, da região como um todo, no sentido de olhar para a existência de um sindicato que lida com pessoas tão importantes? Eu vejo que nós mudamos o pensamento, Jota. O pensamento dos anos 80, ele não cabe mais na atualidade. Tá? E se você olhar assim, ó, a greve é necessária, com certeza, às vezes é necessário. A movimentação, a paralisação é necessária. É quase como uma última alternativa. Para desobstruir certas coisas. Mas hoje, se você olhar nas manchetes, não existe mais. Não. Tá? Existe outro modelo de trabalho, existe outro modelo de fazer a reivindicação. E não vou dizer que a greve não vai ser necessária, certo feito. Pode ser que sim. Ela é ainda um instrumento constitucional. E é necessário muitas vezes.
Mas assim, o que foi o pensamento nosso? Nós modernizamos algumas coisas que outros não modernizaram. Eu vejo que em poucos lugares tem sistema próprio para trabalho. Nós temos um sistema, como uma empresa. Como uma empresa tem. Tem uma forma de atuar. Como que eu vou trabalhar com um cadastro de 3.000 pessoas? Não é só 3.000 pessoas, 3.000 pessoas ativas. Sim. Nós temos um cadastro de pessoas desassociadas que já passaram pela entidade, mais de 8.000. Opa. Que se filiaram ao STIA. Mais de 8.000. Como que eu trabalho com isso? Não tem mais como fazer em planilha de Excel. Não tem mais como. Tu tem que qualificar as pessoas. Hoje tem que ter um sistema. Hoje nós temos poucas entidades que eu vejo no Brasil que tem um aplicativo próprio. Nós temos um aplicativo que o trabalhador ele tem a carteirinha dele digital. Hoje não é mais impressa. Nós iniciamos lá, Jota, lá atrás, com a carteirinha. Eu até nem sei se eu tenho a minha carteirinha aqui, até vou olhar se eu tenho a minha carteirinha de associado, cara, do sindicato aqui, até vou olhar se eu tenho a carteirinha de associado. Eu acredito que não devo ter, cara. Mas isso seria um registro histórico, né? A gente encontrar essa carteirinha aí de 15 anos atrás. Não tenho ela aqui, Jota. Eu acredito que eu tenho guardado, mas eu não tenho comigo ela hoje. Mas eu tenho a carteirinha de associado. Minha carteirinha é número 2. Olha! A do Celso é a número 1, que foi o primeiro presidente. O Celso é o número 1? Número 1. Opa! Celso é a carteirinha número 1. Eu sou o número 2. Porque o Celso era o nosso primeiro presidente. Então, sim, carteirinha número 1. A dele, a minha 2. E aí a carteirinha. Depois nós transformamos, melhoramos. O que fizemos? Fizemos um cartão. Um cartão como se fosse um cartão. Como se fosse um cartão de, cartão de crédito. Como se fosse um cartão. Né? Melhoramos, já fizemos a segunda etapa. Né? E aí tal, é aquela. Entregava para o trabalhador. Conseguimos ampliar uma linha de descontos, de convênios. E fizeram convênios. E eu acho que isso transformou um pouco nós, por quê, Jota? Porque nós também demos ênfase ao comércio local. Com certeza. As pessoas distribuem a sua renda. Então, o mercado, a lojinha, dá o desconto para o associado, ainda dá. Hoje. Tem hoje. É isso. Só que em vez de ser, Jota, hoje na carteirinha aqui... No físico, nós temos, então, o aplicativo do sindicato. E aí a pessoa, quando vai, por exemplo, na loja ou em algum lugar, ela mostra o digital ali. Pode mudar a foto dela. Ela mesmo pode... Ela transforma. Atualizar. Eu quero transformar o meu... Eu mudei de endereço. Mudei e-mail, mudei telefone. Ela entra ali, atualiza, cai pro sistema, o pessoal valida, tudo atualizado. Tecnologia, né? Criamos um outro ponto, Jota. Essa que eu acho que foi uma transformação também. Nós criamos um cartão de crédito do sindicato. Olha só que interessante isso aqui, ó. Isso aqui também é uma evolução, né? É uma forma de se atualizar aos tempos. Aos novos tempos. Onde que tá a carteirinha de desconto, Jota? Tá aqui. Já tá aqui. A carteirinha de desconto ela pode ser aqui, mas se o cara tem o cartão de crédito, ele é associado. Porque o cartão de crédito é para o associado. Tá, mas aí tu vai me perguntar, mas e o sócio negativado? Existe? Ele tem o cartão. Ele também Nós validamos ele. Mas e aí faz... Porque onde é que está o crédito dele? É a folha de pagamento. Nós não temos a operadora, nós temos um acordo com essa operadora de crédito. E o que nós fizemos? Fizemos um acordo coletivo, onde nós disponibilizamos o crédito dele, depende do seu salário, e desconta a fatura na folha de pagamento. Na própria folha de pagamento. Autorizado por ele. Então é uma garantia que se tem ali. Que outra coisa não vai dar garantia para o negativado. Nós demos porque, vamos dizer assim, se caso acontecer qualquer fato, nós estamos avalizando ele. O sindicato é o fiador, entre aspas. É o fiador. Então, é o fiador pro comerciante, é o fiador para a empresa, e quem valida ele também é a folha dele, e ele mesmo se valida. Ele mesmo tem E ele pode administrar tudo isso dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo. Ele vai ver ali a fatura, ele vai ver os valores que ele precisa. Onde ele comprou. Ele do aplicativo ele consegue ver
as lojas que estão habilitadas. Onde que ele pode comprar? Isso aí. Então são 3 mil cartões desses rodando. Na verdade são mais, né, Jota? Porque entre vindos e vindos, o cartão ele não vence, tá? Ele segura, porque a pessoa pode voltar numa indústria de alimentos. E é só para o trabalhador ou para os seus... Os trabalhadores associados. Para os seus dependentes, não? Não, para os associados. Só para os associados? Para os associados. Porque ele tem a folha dele, né? Sim, daí é na folha dele. Isso, o crédito da folha dele. Muito interessante. Então foi para valorizar o associado. Então nós buscamos alternativas, criamos inovações, né? Isso aqui é uma inovação. Sim, claro que é. É uma facilidade tremenda para o trabalhador. Isso faz com que a gente consegue ajudar, né? Eles ajudam o sindicato que está fazendo o nome, dá o desconto pro cara lá na loja que ele compra, paga com o cartão dele. E há um limite de gasto? Tem um limite. Dependendo do seu salário, é o valor do limite que ele vai ter disponível. Né? Até porque também nós não podemos deixar endividar o trabalhador. Sim. Não é essa a nossa intenção. No mínimo facilitar. Né? Facilitar. Então, essas inovações também, Jota, conseguimos... Foi lançado quando? Isso aqui nós temos uns 2 anos e meio. Nós temos 2 anos e meio, 3 anos. E o aplicativo? O aplicativo faz um pouco mais. Porque aí nós fizemos o aplicativo... Nós fizemos o aplicativo, Jota, e ele tem os acordos coletivos, por exemplo, ó. As convenções coletivas de todo o tempo do trabalho do sindicato, Jota. Tá tudo aqui, na mão do trabalhador. O trabalhador consegue acessar pelo aplicativo tudo. As convenções. Tudo. Não só a atual, mas como as anteriores. Desde 2011. Uau. Nós não temos site, nós temos aplicativo. Porque eu vejo que o site ele é importante. Sim. Mas eu vejo que a inovação tecnológica está na mão do trabalhador. Sim, tá. Todo mundo tem um celular que pode acessar o aplicativo. As convenções, os acordos coletivos, os protocolos de negociação estão todos aqui no nosso aplicativo. Tá tudo transparente. Jota, os nossos convênios, Jota. Aqui o empresário, o comerciante tem propaganda de graça, tá? Porque aqui está todos os nossos... Vou pegar uma fruteira aqui, ó. Eu tenho fruteiras, não só em Itapejara, mas eu tenho fruteiras em outros municípios. Tem na região também. Na região onde o trabalhador mora. Eu faço convênio onde o trabalhador mora. Também. Para Itapejara, mas para a região. Então, aqui, estou fazendo propaganda de graça pro empresário. O convênio tá ali. Tá ali. Então, ele também tem essa parte importante. Farmácias, enfim, Jota. Não só aqui, né? Mas na região toda. Ele pode se associar do aplicativo. Ele pode ser associado a partir do aplicativo. Do aplicativo ele pode associar, cadastra, ele tira a fotinha dele, concorda com os termos, Jota. E tem um detalhe. Ele pode, depois de colocar, claro, ele assina aqui digitalmente. No próprio aplicativo. No próprio aplicativo e se associa. Olha aí. Tá? Então, a tecnologia nos favoreceu nesse ponto. Muito. Tá? Agilizou, né? Então, o sindicato também trabalhou essa parte. E aí também eu comecei a frequentar nós se filiamos à federação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Comecemos também a participar mais ativamente. E São Paulo, Jota. São Paulo está 10 anos à nossa frente. É uma atuação muito forte, né? E que acaba sendo uma escola para o Brasil. Né? A questão econômica é São Paulo. Então a gente também aprendeu muita informação em São Paulo. E a gente trouxe as coisas boas para a gente poder fazer na cidade, fazer no sindicato. Então o sindicato nosso também não é só um sindicato que trata da questão trabalho e capital-trabalho. Nós também transformamos a questão social. Nós vemos que isso é muito importante. Porque não é só a discussão do vale alimentação que está instituído na pessoa. Né? Então, tem várias frentes que precisam ser feitas para que isso se transforme também em poder de compra do trabalhador. Né? O poder de compra do desconto, dele poder usufruir do dentista,
das coisas que a gente proporciona. É a qualidade de vida, né? Qualidade de vida que está ali em jogo, que está sendo negociada, que está sendo conversada, que está sendo colocada em prática. Então o que mudou não é que nós somos extraordinários. Se tu olhar com outras entidades comparadas. Não que em muitas coisas. Nós usamos também uma coisa importante que é a mídia. Né? A mídia é importante. E aqui também no nosso aplicativo, não só no aplicativo, mas no Instagram, no Facebook, olha a transformação do teu programa aqui, né? No canto. Isso aqui é tecnologia. As redes sociais são fundamentais para a relação hoje, né? São fundamentais. Mas quando eu te falava do aplicativo, nós também temos as notícias, elas saem imediatamente. O programa de rádio que o sindicato tem, o sindicato... Você consegue alimentar ali no aplicativo. No aplicativo tu escuta o programa de rádio. Então, Jota, assim, ó, nós precisamos transformar o caminho que está se vivendo, a atualização do dia a dia, junto com as coisas que a gente está fazendo. Sim, não dá para ficar parado no tempo. Não, porque existem inúmeras coisas. Nós não deixamos de... Desde o primeiro ano do sindicato, nós começamos o programa de rádio. E hoje nós temos 2 programas de rádio aqui na cidade. São 2 rádios que fazem tem a programação do nosso programa de rádio. Ele é semanal? É semanal. É um programa por semana. Então, no sábado, ele vai em 2 emissoras, em horários diferentes. E o que a gente pensa? O rádio ainda, ele continua sendo ouvido. Com certeza. Mas nós não deixamos de fazer um principal, que é fazer o jornalzinho ainda, né, que a Renê começou desenvolvendo para nós, lá atrás. É verdade. A Renê começou desenvolvendo para nós o jornal, e ele continua sendo desenvolvido. Por quê? Porque tem aquela pessoa, Jota, que é o senhor, que ele gosta lá no final de semana de olhar o jornal lá enquanto ele toma o chimarrãozinho dele. Então nós temos que levar impresso. Ele tem digital? Tem digital. Vai em cada WhatsApp de cada associado? Vai, mas ele precisa estar na mão da pessoa também. Porque tem pessoas que ainda não tá com isso aqui. E o jornal, ele consegue passar de mão em mão dentro da família ali, né? Exato. A família fica sabendo também das coisas. Apesar das pessoas dizerem assim, mas isso aí é coisa antiga, já é brega. Vamos dizer assim, já é brega. Vou dizer o seguinte, você sabe de um dado? Que o cheque é muito, muito, muito utilizado ainda. Os bancos ainda oferecem folhas de cheque. Na hora que você vai abrir uma conta, na hora que você vai conversar com o teu gerente, ele te pergunta, você está utilizando folha de cheque? Eles ainda oferecem. Por quê? Muito ainda, Jota. Porque o cartão de crédito, na verdade, é o antigo cheque. Sim, Só porque o cartão de crédito ali, 30, 60, 90, 120, 150 dias, eu acho que tem alguns que... Mas o cheque, tu fazia cheque para 6 meses, 1 ano. Sim, às vezes botava ali um talão inteiro, né? E é assim, e hoje o meio rural usa muito cheque. Sim. Então, nós olhar assim, brega. É brega, mas tá atual ainda. Eu gosto de dizer que é vintage, que é uma coisa antiga, mas que ainda é usada. Então eu vejo assim, tudo isso, a tecnologia tem que caminhar em vários campos. É verdade. Então talvez um pouco do sucesso nosso tá se atualizando com informações muito. Tá sempre atualizado, sempre estudando. Ali olhando o que está acontecendo. Assessorias, Jota, nós temos o Diese, que nos atualiza muito na questão econômica. Então, para tu mais ou menos ter uma ideia do que o ano que vem vai se projetar, final do ano agora, isso ajudou muito, o celular ajudou muito, porque hoje o Banco Central, Banco Itaú, os bancos privados, eles já têm uma projeção do ano seguinte. Chega lá no final do ano, eles já estão projetando todo o ano de próximo. 2025. Então, basicamente, se tu tem um olhar o que o Banco Central está fazendo hoje, os bancos privados, o que vai ter o crescimento, basicamente tu vai saber a inflação que vai ser no período. Às vezes os trabalhadores não entendem uma situação, Jota. Nos últimos 2 anos, a inflação, ela ficou... Embora eu discordo da inflação um pouco. Por que eu discordo? A inflação, nós fechamos, por exemplo, o NPC de junho em 13,34%. 3,34% acumulado em 12 meses. Embora eu acho que ela é mais. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro.
E o que eu digo? Por que eu digo isso? Porque se tu olhar a Fundação Getúlio Vargas, que calcula a inflação, mas elas são de 150 itens. Né? 150 itens. Sim. E aí, tu não está pegando quantos itens tem para um cálculo de inflação. Então, às vezes os trabalhadores não compreendem. Mas Josimar, mas a inflação é isso. Eu concordo plenamente, não estou discordando. Eu estou achando que é. E como você está falando, eu acho que está em 6, 7. É porque a gente vê isso no dia a dia. Isso. Né? Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai no comércio, a gente percebe a diferença. A grande diferença. Como que tu explica, Jota, pro associado, pro trabalhador, essa situação? Eu sei que deve ser bem complicado. Como que tu explica? Um ano anterior, tu tem 10%. O INPC acumulado, 12 meses, 10%. O outro ano, tu explica que ele está em 4%. E que o 4 é igual a 10%. Aquele 4 de agora é o mesmo 10 do ano passado. Como tu explica pro trabalhador que 10 é igual a 4? Nossa, é um cálculo ninguém consegue entender. Então, a pessoa, principalmente a pessoa que não tem um estudo, sim, né? Que não está atual, não fica cuidando dessa parte, porque eles estão confiando que a gente está cuidando. Então, tu explicar isso é difícil. Então, para vocês é uma baita responsabilidade. Com certeza. Vamos falar um item simples assim. Eu tenho um dado básico para você. Como é responsável? A responsabilidade nossa é grande e não só a responsabilidade, Jota, mas a condução disso tudo. Vamos pegar a Aurora. Quanto tu imagina que seja a folha de pagamento da Aurora aqui? Valores. Alguns milhões. Em torno de 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. Estou abrindo um dado aqui que eu acho que nem a empresa não abre. Em torno de 5 milhões e meio. Nós estamos negociando, Jota, salário. Vamos dar um exemplo. Olha como é a responsabilidade. Tu pegar uma negociação, por exemplo, que fechou aí em 2022 com 10%. Né? Em torno de 10% da inflação. De só do... Reposição. 10% de 5 milhões e meio, nós estamos falando em 550 mil. Tá. Nós estamos falando isso que vai reajustar, né? Que vai ter um mensalmente. A mais. Então tu pensa o quanto isso se reflete, Jota, aqui pro comércio. Que as pessoas que são humildes, que são trabalhadoras, que estão no dia a dia, elas vão gastar, eles não acumulam a riqueza. Não, esse valor ele vai ficar praticamente todo ele na economia local. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu estou falando de uma empresa. Mas nós estamos falando de uma Italac, nós estamos falando de uma Simoneta, nós estamos falando de uma Petrobras, nós estamos falando de todas as padarias, nós estamos falando de um conglomerado de situações. Quanto reflete essa negociação? Tem ideia de quantas empresas são ligadas ao teu trabalhador do sindicato? Tapejara? É. Tapejara nós temos em torno de 120. 120 empresas que têm ligação com o sindicato dos trabalhadores da indústria. Nós temos quase 300 empresas na região. A região. Desses 12 municípios. É um número significativo, hein? É muito significativo porque, se tu falar economicamente... Sim. Sabe por que eu te digo economicamente? Se tu pegar o auxílio educação lá em fevereiro, janeiro, que agora nós conseguimos atrair um avanço que tivemos na data base, trazer para janeiro, porque é um pedido das mães. Sim, porque... As mães para comprar o material porque começa a aula em fevereiro. Então, isso foi avanço. De 14 anos nós avançamos e fomos adequando as realidades. Tá? Nós estamos falando em média de R$800 por trabalhadora que tem filho. Em média? 800 eles recebem por ano, no mês de janeiro vão receber. Recebe o valor total? Total. Em janeiro. Em janeiro. Tem acordos que daí dependem. Nas empresas menores, pagam em 2 parcelas. Sim. Tá? Pagam-se em 2 parcelas. Uma agora, no caso de janeiro, e a outra lá em julho, quando volta para as férias escolares. Né?
Jota, tu faz uma ideia aí. Daí não é só associados, tá? Não tô falando que é um benefício só para associados. Pois é isso que eu ia dizer. No geral. Você acaba tendo um número de associados, mas esses associados, eles estão interferindo ou ajudando a interferir na vida de todos os trabalhadores da indústria. Isso, porque nem todos são associados. Sim. Eu tenho mais trabalhadores hoje. Que não tem mais essa obrigação de ser associado. Não tem. A Constituição Federal é clara, artigo 8º. Mas assim, ó, tu pega esse valor. R$800. Dá pra comprar um material escolar, Jota. Média. Dá pra comprar um material escolar. E aí o mercado, as livrarias. Esse pessoal... A economia local que tá... É agora que fatura. Uhum. Então, assim, ó, por isso que eu digo que o sindicato se tornou, Jota, muito importante também para a economia. Nós não geramos produção. Eu coloquei isso, nós não geramos produção. Uhum. Mas nós construímos algo que se transformou na economia também. Em certas negociações ou certos aspectos, por exemplo, participação nos resultados que muitas empresas nunca tiveram nesses últimos 15 anos. Nós temos participação nos resultados. E teve anos que são muito satisfatórios, né? Que injeta lá em março, quando a economia não tem o que... Março para abril aí, a safra do pessoal da agricultura, né? Uhum. Mas ali eu não tenho nada nesse período aí. Então nós temos ali janeiro que para tudo, fevereiro para tudo, nós temos um plus. É quase pro comércio. É quase que um 14º salário. Exato, tem um plus. E esse plus, Jota, vai inserir dinheiro na comunidade. Então, essas coisas também que eu acho que evoluíram também, que nós conseguimos evoluir nesse caminho de a gente poder construir uma entidade que, além de pensar no trabalhador, pensa na economia local. Uhum. Nós pensamos nisso. Nós pensamos na geração, porque se esses trabalhadores estão gastando, está gerando emprego também. Né? É lógico que a máquina das empresas, é lógico que vem um investidor, a gente tem a consciência disso. Nós defendemos o nosso lado, né? Que o trabalhador tem que prestar o seu serviço, ele tem a mão de obra dele. Ele tem as suas responsabilidades. Mas também, do outro lado, o empresário também tem a responsabilidade dele de estar gerando um emprego. Nós temos o nosso lado aqui que nós temos que ter um equilíbrio. Nós estamos aqui para ter um equilíbrio, né? Entre o empregador e o empregado. Nós estamos aqui para equilibrar essa força. Então essa força, Jota, também tem que pensar além, não só diretamente do capital trabalho. Agora, presidente, uma coisa que eu sempre pergunto aqui, eu sempre faço essa pergunta para os nossos convidados. Como é que você se vê no futuro, daqui, sei lá, 5, 10 anos, e principalmente a entidade que você representa? O que você espera do futuro e a partir de agora? Olha, Jota, eu espero que as coisas estejam cada vez melhor, né? Eu penso assim. Eu espero que a entidade, que provavelmente eu esteja passando o bastão, né? Que eu quero deixar um legado, né? Tem um tempo determinado para isso? Não tem. O estatuto não tem um tempo, pode repetir mandato e tal. Uhum. Na verdade, quem manda é a categoria, né? Sim, categoria que vai dizer o que é. Isso aí. Se tá bom o trabalho, pode continuar. Mas eu prefiro, assim, como assumir uma outra entidade que é a Confederação, eu também estou desenvolvendo esse trabalho na Confederação Nacional. Qual né? que é a CONTAC. Mas qual é a tua função lá? Eu sou o presidente da CONTAC. Tá como presidente? Nacional, isso aí. Olha aí. Então é uma entidade grande que às vezes as pessoas não têm noção. Nós temos 83, 84 sindicatos, não lembro bem agora exatamente. 84 mais de sindicatos 80. E federações filiadas. De todos os ramos? Não, do ramo alimentício só. Só alimentação? Só alimentação. Eu não lembro agora quantos estados são exatamente. Mas em torno de 20 estados. Uau! Da federação. Então é uma entidade muito grande. Sim. Né? Com respaldo internacional. Sim. Então o que eu penso para o STIA? O STIA,
Eu quero que ele caia... caia não, eu quero que ele esteja em mãos boas, mãos importantes, mãos que continuem desenvolvendo, que continue buscando a essência para o trabalhador, tá? Que continua o atendimento à pessoa, que não fecha a porta para o trabalhador quando ele precisa, que esteja quando o cidadão mais precisar, esteja ali, que é nessa hora que o trabalhador está, porque não me adianta ter um baita lugar, um ótimo espaço. Sim, uma questão mais estrutural e não ter a essência. Não ter a essência que é uma boa pessoa lá, sorridente pelo menos, que ofereça um café, ou uma cuia de mate, boa, né? Uma água, para acalmar aquela pessoa que às vezes vem desesperada, né? Então isso que acalme ela, que atenda da melhor forma, uma forma humana, né? Então eu quero que caia na mão disso, que se ela não aumentar o quadro, que não crescer a estrutura, mas que cresça em gente, né? É isso. Vocês estão se preparando para isso? Vocês estão de alguma forma se organizando para isso? Sim, tem pessoas muito qualificadas. Eu tenho uma diretoria muito qualificada, Jota. São quantos integrantes? Nós somos 24. 24 da diretoria. Da diretoria. Então eu digo assim, como eu falei desde o início da nossa entrevista, são várias mãos. Sim. Então são essas mãos, não é só o Josimar sozinho. Nós somos pensadores também. Mas os pensadores também têm, e tem a pessoa aqui, bota a mão na massa. Claro. Eu tenho pessoas, eu tenho colegas, Jota, que levantam 4 horas da manhã, sendo diretores do sindicato, para fazer a integração da empresa, para conversar com o trabalhador, para expor o que o sindicato faz, para colocar o que nós trabalhamos para ele no dia a dia. Então o que eu espero da entidade é que ela cresça, lógico, mas que ela desenvolva esse trabalho humano, mais ainda, né? Eu tenho o pastor Celso que está desenvolvendo formação. Então, eu tenho visto que ele tem trabalhado bastante nessa área, né? Da formação. Desenvolver a formação e desenvolver os nossos colegas para melhor atender, para melhor desenvolver ele mesmo como pessoa. Então, nós estamos investindo nisso. Que a entidade cresça, que a entidade continue desenvolvendo o melhor para as pessoas, para o município, né? Para o dia a dia constituir cada vez mais forte. Para o Josimar, pessoa Josimar, o CPF, Josimar. O CPF, né, Jota? Olha, a gente fica até pensando, sabe? Porque aliás, é uma pergunta que eu estou querendo te fazer já desde o nosso início do papo. É o CPF Josimar ou é o título eleitoral Josimar? Duas coisas. Porque o ser humano, ele é um ser político. Sim. Né? Alguns mais, outros menos. No caso do Josimar, como é que você se enquadra? Eu diria assim, meio a meio. Por quê? Existe o Josimar político. Com certeza. Existe o Josimar político que pensa política. Né? Quando você analisa uma sociedade, tu está pensando ela politicamente. Sim. Né? E a política ela é desenvolvida desde a casa da gente. Né? Mas eu vejo o seguinte, o Josimar político, lógico, o Josimar político tem os seus anseios, né? Tem os seus projetos, né? Tem a sua visão, né? Tem a sua análise política. O CPF, o Josimar, espera, né, que continue muitos anos a nossa ideia de vida, de construir família, né? De construir um âmbito de vizinhos, de pessoa comum, sim. CPF comum, como nós todos. Sim. Agora, Josimar, título, aí tem um futuro para frente, que eu acho que não depende só do Josimar. Eu digo que você é jovem, né? Você tem menos de 40. Menos. Pois é. Então ainda tem muita coisa para ser feita, né? Eu sempre digo o seguinte, Jota, em todos os lugares que eu vou e participo e falo como um Josimar pensando política. Nós temos que construir um time. É que nem um time de futebol. Tem que ter um bom técnico, mas tem que ter um bom jogador, um bom time. Sim. Né? Então, nós temos que construir esse time.
No momento que a gente conseguir construir um time, que nós temos assim pessoas muito importantes, muito qualificadas, e nós temos que criar um projeto para a cidade. Um projeto que pense nas pessoas. Eu acho que ainda eu não tenho esse preparo para esse momento. Por isso que eu digo que o futuro, quando tu me perguntou para o futuro nós temos que construir esse time. E esse time é ele que vai construir esse projeto. Tendo esse time, esse projeto se constitui. E se for do acaso desse time de ser, que o time que eu me refiro é as pessoas, claro, disser, não, agora, é uma oportunidade, talvez vai estar sendo pensado no momento, e no momento é oportuno. E eu sempre digo assim, o futuro pertence só a Deus. Ele vai dizer o nosso futuro. Né? O presente hoje, Jota, que eu estou aqui, esse sou eu. Mas amanhã ele pertence a Deus. Então ele pertence ao futuro meu, vai pertencer a Deus. E se Deus disser bem assim, der o caminho para mim, ó, tu tem uma obra a ser cumprida, eu vou atender o pedido e vou buscar pessoa atender esse pedido, desde que a gente consiga construir com pessoas também a estrutura e a forma de eu fazer. Então, essa seria o meu pensamento, Jota. Né? Estou sempre à disposição, sempre para as pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que me dizem assim que muita gente importante não atende o telefone nas horas que precisa. E não atende na hora que precisa. Eu tenho uma diferença, que às vezes eu sou puxado a orelha, nos lugares que eu estou, você está atendendo demais, está fazendo coisa demais. Mas eu acho que é o meu estilo. Meu estilo de ser assim, né, de ser... Eu acredito na nossa conversa que nós tivemos aqui, eu fui muito transparente, muito tranquilo. Foi mesmo. E esse é o Josimar. Desde 2004, quando saiu da colônia, ele fala colônia ainda, porque... Sim. A gente saiu da colônia, mas a colônia não saiu da gente. Então, desde o tempo da colônia até agora, eu sempre o Josimar da rua, dizendo adeus, cumprimentando as pessoas, porque eu não consigo ser diferente, João. Eu não consigo ser diferente porque eu estou num lugar, seja ele mais pomposo ou menos, mais humilde. Eu sou sempre o mesmo. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção no início da tua história foi o fato de que você era muito importante na colônia, para os teus pais, para a tua família, enfim. Você e os teus irmãos eram muito importantes, mas eles não prenderam vocês. Eles não colocaram vocês como pássaros numa gaiola. Eles simplesmente deixaram com que vocês fossem livres a ponto de escolher. Querem ficar ou querem seguir para outras caminhadas. Então, isso... Repetir aqui aquilo que a gente falou no início. Constrói um caráter. Né? Constrói até o que a gente está falando aqui de futuro. Né? Quem você vai ser daqui para frente. Então, como você disse, a tua transparência aqui nesse bate-papo, eu acho que ela também se reflete no dia a dia, e isso está moldando o teu caráter e a tua trajetória. Né? Isso mesmo. E uma coisa assim, Jota, ter Deus no coração. Né? Ter Deus no coração. Se nós não tiver Deus no coração, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ter humildade, ter aquela questão interna, pessoas, a visão. Muitas vezes é você com Deus, né? Exatamente. Então isso eu construí, por isso que certas coisas, Jota, quando é para acontecer errado, parece que tem uma coisa assim que te avisa antes. Ó, meu amigo, caminha por aqui. Vamos seguir por aqui. Então, isso porque atrai pessoas boas que caminham com a gente, e isso tenho a grandeza de dizer, e a humildade também de dizer, porque eu, graças a Deus, passou muitas pessoas comigo que fizeram com que a gente conseguisse se transformar assim, hoje num nome também, Jota, mas além disso, uma pessoa. E eu não precisei passar por cima de ninguém para chegar, não precisei disso. A gente precisa, às vezes é o rúspido das coisas, porque também tu tem que ter um controle, claro, de certas situações. Tu não pode deixar também ela fora de controle de tudo. Mas a minha visão é que a gente consegue
conseguiu, nesse tempo, buscar, dialogar muito, dialogar com o empresariado, com o trabalhador, rompemos as barreiras. Principalmente, né? Rompemos as barreiras lá de 2010, 2011. Nossa, rompemos essas barreiras. Hoje, tinha empresa que nós não conseguia entrar para dialogar. Hoje, graças a Deus, temos. Conseguimos criar esses caminhos, esse diálogo, né? Buscamos, graças a Deus, tivemos pessoas boas do nosso lado, Jota. Sim, com certeza. E quando tu tem pessoas boas e tu tem um bom coração, tem Deus no coração, você também atrai coisas boas e pessoas boas. Uhum. Então, tudo isso, independente de onde você esteja, e eu com 37 anos, eu consegui chegar na presidência da Confederação Nacional. Algo que, até o momento, nenhum com menos de 65 anos chegou. É mesmo? Quer dizer, é o presidente mais jovem da história da federação? Da Confederação. Da Confederação. Isso aí. Isso também é um marco, né? É um marco. Então, Jota, talvez uma coisa me ajudou muito. E tem o nosso assessor jurídico, o Dr. Ronaldo, que diz bem assim: Josimar, uma coisa que vai te ajudar muito, que outros não conseguiram. A tecnologia. Você conversa com o Brasil e tu não precisa se deslocar. Então, Jota, muita gente faz muita reunião online e a gente usa muito essa tecnologia. Lógico, a presencial, de estar aqui frente a frente, não tem preço. Não tem preço. As coisas acontecem, né? Elas são rápidas. Mas também a gente usar a tecnologia a nosso favor é importante. É importante e graças a Deus o pai sempre me dizia assim, ó, minha mãe, que a gente tem que ser o máximo honesto. O máximo tem que ser honesto. Não pega o que não é teu. Lute para conquistar. Então isso para mim, e quando eu cheguei em Tapejara, por isso que a gente atrai, quando a gente tem coisas boas, a gente atrai pessoas boas. Teve uma pessoa que ele teve, eu não vou colocar o nome dele, mas teve duas situações muito difíceis para essa pessoa em Tapejara nos últimos dias. Ele perdeu a esposa e perdeu a sua casa. Primeiro perdeu a casa incendiada e depois perdeu a sua esposa. E eu morei na casa desse senhor. E ele me disse 3 coisas que eu nunca esqueci. Lá no início, em 2005, 2006. Josimar, tem 3 coisas na tua vida que tu não pode esquecer. 3 coisas: seriedade, honestidade e trabalho. São 3 coisas que esse cidadão me disse e eu nunca mais esqueci. Isso vem de pessoas sábias, né? Pessoas que conhecem que é a vida. E eu fui dar um abraço nesse meu amigo, e ele continua, com todas as coisas que aconteceu, ele continua firme, lutando, né? E eu também, com esses 3 pilares que eu gravei, Jota, assim, pra vida. Imagino. Pra vida, que nada vai dar certo se você não... E comecei a analisar toda a minha trajetória até nesse momento. Tudo passou por esses 3 pilares. E por isso que no andar, assim, a gente começa a analisar que foi importante cada passo que foi dado, mas também cada passo que foi dado não foi esquecido dos pilares. Sempre com aquela base. Com a base, ó. Não sai por aqui porque tu tá fugindo dos pilares. E o cara diz bem assim: se você seguir isso aqui, tua vida vai dar certo. Deu certo. Então o momento tá dando certo. Não pode sair da situação. Não que seja somente isso, né? Mas são coisas que a gente leva pra vida, Jota. E assim, graças a Deus, meu pai e minha mãe não me prenderam. E tá aí. E eu sempre digo assim para as pessoas que trabalham comigo e que estão comigo: gente, se vocês têm uma situação,
para a sua vida que é melhor, o caminho você deve escolher. Você é livre. Tem que buscar o caminho. Porque às vezes você está num lugar que está sufocado e você quer sair e não sabe como sair. E às vezes as pessoas te prendem, te julgam. E não é assim. A vida não pode ser assim. Então, Jota, acho que um pouco deu pra gente conversar e conhecer muito dessa história e da minha história. E eu tenho orgulho da minha história. Tenho orgulho mesmo da história porque eu vim de uma família humilde e cheguei em Tapejara com um travesseiro, com uma coberta e um colchão. Dormi 6 meses no chão. Tá? E graças a Deus melhoramos. Hoje temos uma cama para dormir. Com certeza. Tá? Temos um trabalho, então tenho orgulho um pouco da minha história, tá? E quando a gente fala dessa história, ela remete a um passado. Por isso que foi bom vir aqui falar com vocês no canto, porque hoje eu saio daqui bem feliz, porque eu consegui reviver um pouco que eu não parava esse tempo para falar. Sim. Então demorou para a gente conseguir se ajustar nas agendas, mas eu tirei esse dia para estar aqui. Porque eu sabia que quando a Adri me conversou para vir aqui com vocês, eu tinha que tirar esse tempo com a cabeça tranquila. Sim. Porque a nossa correria do dia a dia é grande. Eu imagino. Mas sabe que, assim, só nisso, só você me dizendo que valeu a conversa, a nossa função ela já está cumprida, né? A gente já conseguiu cumprir o que a gente gostaria. E principalmente mostrar essa tua história para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, para quem está parando ali um minutinho, se não para ver, mas para ouvir, né? A tua história. E é o que eu sempre falo aqui. Às vezes a tua história, o que você passou, um exemplo teu de vida, pode ser o gancho que alguém esteja do outro lado lá esperando para se inspirar. Então pode servir de inspiração para quem está nos ouvindo, inclusive para o trabalhador que está ali no dia a dia, que está sofrendo muitas vezes, que está passando por alguma dificuldade. Esse teu amigo que, por exemplo, perdeu a casa e depois a esposa. Quer dizer, as perdas, né? O ser humano tem muita dificuldade de lidar com as perdas e é completamente normal isso acontecer, mas às vezes uma palavra que você está dizendo aqui, ela inspira, ela ajuda. Então para nós isso já valeu demais, assim. Eu quero te desejar muita sorte. Eu não sei se você acredita na sorte também, mas que tudo se resolva, que tudo fique encaixado da maneira como você projeta, como você planeja, assim como os teus, né, as pessoas que estão lidando e estão andando contigo também possam se inspirar nisso. Então, quero te agradecer demais por estar aqui, por ter dedicado esse tempinho para nós, e sucesso sempre. As nossas portas aqui vão estar sempre abertas. Se a tua agenda, né, também permitir, pode vir, nem que seja só para bater um papo aqui nos bastidores, mas eu quero te agradecer demais. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Jota, aqui no canto, né, esse podcast, de falar, né, inspirado no que eu vivenciei. Isso aí. Né, e eu acho que essa oportunidade que eu tô tendo aqui também, de expor quem é o Josimar na vida cotidiana, né, é importante. As pessoas, como tu falou, aqueles que possam se inspirar. É isso aí. Porque a inspiração hoje, né, ela ajuda muito. Mas tem uma frase do Silvio Santos. Esse é outro que deixou um legado enorme no Brasil. Enorme. Né? 10% de inspiração, 90% de transpiração. Isso aí. Então isso são frases que a gente... E eu vou deixar a minha, né? Que foi esse amigo que falou pra mim, né? Se você levar a seriedade, a honestidade e o trabalho, o sucesso é a consequência. Então,
as pessoas que conseguirem regrar isso para a vida vão ter certeza que vão fazer independente, não precisa ter a fama. Então tem muita pessoa humilde aí que talvez deixa mais um legado muito maior, talvez, do que aquele que tem uma riqueza que não sabe usar. É isso aí. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês, a oportunidade de mostrar quem eu sou e me conhecer um pouco, né? Conhecer um pouquinho do que eu faço, do que eu fui, do que eu sou. E sou esse cara, né? Sou o Josimar. Show de bola. Josimar Sequim, aqui no Canto, e a gente se vê no próximo episódio, com certeza. Se inscreva aqui no nosso canal para ficar sempre sabendo quando nós estamos no ar. Até a próxima.